Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você tá no canal Machão da Gama e vamos aqui para mais um giro de notícias, a segunda edição dessa segunda-feira, para a gente atualizar aqui todas as informações de hoje sobre o Vasco da Gama. E claro, né, o assunto principal tem que ser mercado da bola, jogador que o Vasco tá querendo, jogador que tá saindo. Teve a confirmação hoje de um goleiro do Vasco que vai para o futebol alagoano, a gente vai comentar sobre isso aqui. Vamos falar sobre Lianco. O Vasco fez uma proposta oficial pelo zagueiro Lianco. A gente vai conversar, né, e explicar melhor essa situação aqui desse zagueiro que atua lá no futebol inglês, no Southampton. Vamos falar também sobre o volante Jair, do Atlético Mineiro, que está na mira do Vasco. Hoje teve a apresentação oficial do Pedro Raul. Enfim, tem bastante coisa aqui para a gente conversar. O vídeo vai começar depois da vinheta. Antes, eu conto com você deixando aquele like, que é muito importante, e também se inscrevendo aqui no canal, se você não for inscrito, beleza? Deixou o like, se inscreveu, falta pouquinho para a gente bater 180 mil. Se você não for inscrito, dá aquela moral, a vinheta vai rodar e eu já tô voltando. Então bora lá, meus amigos, começando mais um vídeo e começo falando aqui da 1xBet. Você que gosta de fazer aquela fezinha, aquela aposta esportiva. Acabou a Copa do Mundo, mas os campeonatos europeus vão voltar, o campeonato italiano não parou. Enfim, tem diversos jogos aí para fazer aquela fezinha esperta e a 1xBet está aqui, ó, no comentário fixado, pronto para te dar 100% de bônus no seu primeiro depósito. Basta você utilizar o nosso código promocional, que também está no comentário fixado, que a 1xBet vai dobrar o seu primeiro depósito, beleza? 1xBet, parceira aqui do canal Machão da Gama, link no comentário fixado. Bom, meus amigos, a gente começa esse vídeo aqui falando de Pedro Raul, que hoje foi apresentado, né, de forma oficial em entrevista coletiva. Ele já tinha sido anunciado, né, como jogador do Vasco, mas hoje ele teve ali a primeira entrevista coletiva como jogador do Vasco, foi entrevistado ali pelos jornalistas e falou sobre essa expectativa e sobre o momento, né, essa chegada dele no Vasco da Gama. Vou colocar aqui um trecho do que disse Pedro Raul, novo atacante do Vasco, que a gente espera que 2023 ele faça muitos gols, né, como fez em 2022 com a camisa do Goiás. Fala aí, Pedro Raul. Cara, eu escolhi o Vasco pelo tamanho que o clube é. Eu já tive outras oportunidades de vir para cá, mas infelizmente não deram certo. E quando eu recebo a ligação do Paulo, eu já deixei claro para os meus agentes que era meu objetivo. Eu via que encaixava muito com o que eu quero. Eu tenho um objetivo claro, pessoal, de chegar na seleção. Vou trabalhar muito para isso. E eu sei que, aliado a isso, eu vou dar a vida dentro de campo para ajudar o Vasco a se restabelecer no cenário nacional. O Vasco é um time gigante que tem que estar disputando títulos, tem que estar brigando no topo do cenário nacional e internacional também. Então, eu vejo como uma oportunidade da gente trabalhar para fazer história. Vim para cá para isso. Estou muito feliz com a minha escolha. Como eu deixei claro antes, eu tenho certeza que foi a melhor escolha que eu fiz. E aliado a isso, o nosso grupo é um grupo jovem, é um grupo que vem do ano difícil, que a torcida ajudou muito. E esse ano eu tenho certeza que a gente vai trabalhar para que tudo dê certo, e com o apoio que a torcida do Vasco sempre deu, a gente vai conseguir conquistar nossos objetivos. Então tá aí, Pedro Raul, que vai vestir a camisa número 9 do Vasco, assinou contrato até 2025, contrato de 3 temporadas com o Vasco da Gama, jogador que o Vasco investiu aí 2 milhões de dólares, né? O Vasco pagou ali ao Kashiwa Reysol do Japão 10 milhões e meio de reais pela contratação aí do vice-artilheiro do último Campeonato Brasileiro, o Pedro Raul. Bom, tem jogador chegando, mas tem jogador saindo também. O Vasco confirmou hoje, né, a saída do goleiro Filteman, goleiro que vai para o CSA de Alagoas. O Vasco que vive aí um momento de indefinição, né, para essa posição de goleiro para 2023. O Vasco ainda não conseguiu contratar o seu novo goleiro. As informações dão conta que o favorito é o Kehler, né? O Vasco, inclusive, teria feito uma outra proposta ali ao Internacional pelo Kehler, mas o Inter está fazendo jogo duro. O Thiago Rodrigues não fica para 2023, mas ainda não definiu para qual clube vai. Enfim, mas o goleiro Filteman, que é revelado aí pelo Vasco da Gama, jogador que foi destaque nas categorias de base, mas
que não teve oportunidades, né, no time profissional. Ele sempre foi considerado um goleiro muito promissor, mas nunca teve oportunidade, né, na equipe profissional do Vasco da Gama. O contrato dele se encerrava agora no final de 2022. O arqueiro não vai renovar com o Vasco e nessa semana ele acertou com o CSA. Filterman será jogador do CSA na próxima temporada. O CSA que vai disputar a terceira divisão do Campeonato Brasileiro, né? Foi rebaixado na última temporada. Bom, falando ainda aqui de goleiro, o Filterman não renovou, mas o goleiro House renovou. Inclusive, informação que a gente trouxe aqui na primeira edição do nosso Giro de Notícias, né? O House renovou seu contrato até dezembro de 2023. O contrato dele com o Vasco se encerrava agora no final de dezembro e ele renovou por mais uma temporada. A ideia do Vasco é utilizar o House principalmente no Campeonato Carioca. O Vasco que vai utilizar um time alternativo em boa parte do Campeonato Carioca. No início do Campeonato Carioca, inclusive, o Vasco vai estar fazendo uma excursão nos Estados Unidos, então vai jogar o Campeonato Carioca como uma equipe alternativa e o House vai estar, né, nessa equipe do Campeonato Carioca. Então o goleiro House renovou por mais uma temporada e o goleiro Filterman não renovou, vai para o CSA. Vai não, né? Já foi para o CSA de Alagoas. Bom, vamos falar agora aqui de jogadores que o Vasco tem interesse para 2023, né? Algumas negociações do Vasco aí nessa janela de transferências. A gente começa falando aqui sobre Jair, volante do Atlético Mineiro. Fontes ligadas ao volante Jair confirmaram que existiu sim sondagens do Vasco pelo jogador do Atlético Mineiro. A informação foi dada inicialmente pelo jornalista Lucas Pedrosa. Porém, até o momento, o Vasco não fez nenhuma proposta oficial para o Atlético Mineiro avaliar, né? O Jair tem 28 anos de idade e tem contrato com o Galo até dezembro de 2025. Seria uma boa contratação. Acho que o Jair chegaria e seria titular nesse time do Vasco, né? O Vasco contratou recentemente um outro volante, o Patrick De Luca, mas acredito que o Patrick De Luca é um jogador que vem para compor elenco. O Jair seria um jogador que viria para ser titular. O Vasco tem interesse nesse jogador, já realizou algumas sondagens, informação que já foi confirmada, mas proposta oficial o Vasco ainda não fez pelo Jair. Agora, um jogador que o Vasco fez proposta, informação confirmada aqui pela página Gigante Plus, foi ao zagueiro Lianco, né? O Lianco, que é zagueiro do Southampton. O Vasco fez uma proposta ao Southampton pelo zagueiro Lianco, mas essa proposta foi recusada de imediato. De acordo com o clube inglês, a equipe não tem intenção de liberar o Lianco nessa janela de transferências. Porém, o Lianco já manifestou o seu desejo de retornar ao futebol brasileiro, né? Ele que é capixaba, tem 25 anos e foi revelado aí nas categorias de base do São Paulo, depois foi para o futebol italiano e agora está no Southampton, lá da Inglaterra. É um baita zagueiro que, enfim, é um zagueiro de prateleira alta, seria uma excelente contratação caso o Vasco conseguisse fazer. Mas essa primeira proposta que o Vasco fez ao Lianco foi recusada, né? A proposta que o Vasco fez ao Southampton foi recusada, proposta aí pelo zagueiro Lianco. Segundo informações aqui do canal Atenção Vascaínos, o empresário e pai do Lianco afirmaram que estariam dispostos, né, a ouvir uma proposta do Vasco aí em uma possível negociação. Mas é claro, o Vasco primeiro tem que resolver aí com o Southampton, né? Tem que conseguir convencer o clube inglês a liberar o Lianco e, claro, não vai ser uma negociação fácil de acontecer. Pelo contrário, né? Se quiser, vai ter que investir uma boa grana nesse zagueiro de 25 anos. Bom, e para encerrar esse vídeo aqui, vamos falar sobre um atacante que estava na mira do Vasco, mas que vai para o São Paulo, bem provavelmente. Assim como aconteceu no caso do Wellington Rato. O atacante Davi, do Internacional, que o Vasco chegou a sondar ali, deve fechar por empréstimo com o São Paulo, empréstimo de uma temporada. Então, o zagueiro Davi, que o Vasco manifestou interesse aí, mas acabou não avançando, deve ir também para o tricolor paulista. Eu vou ficando por aqui, mas antes eu tenho um recadinho aqui da Mais Ágil. Você que quer adiantar as parcelas do seu FGTS, vem aqui, ó, na descrição desse vídeo, tem o link da Mais Ágil, você clica, vai ser direcionado ao WhatsApp deles e lá você vai ser muito bem atendido, eles vão tirar todas as suas dúvidas. E se você trabalhou de carteira assinada e tiver um dinheirinho preso lá no seu FGTS, a Mais Ágil vai te orientar e te ajudar. Final de ano aí, né? Todo mundo precisa de uma graninha extra e a Mais Ágil tá aí para te orientar. Link aqui na descrição desse vídeo. Agora sim eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like que é importante, se inscreva aqui no canal. Saudações vascaínas, até a próxima. Fui!